Vamos passar então a palavra, a mensagem. Amém. Então, vou estar trazendo a mensagem hoje no culto. Amém, irmãos? Graça e paz, Deus possa nos abençoar nesse início de noite. Aqui já tá bem noite, né? Então, o tema da mensagem de hoje, a gente vai continuar discorrendo sobre a carta do apóstolo da esperança, né? A gente chama ele, o apóstolo Pedro ali. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos de 10 a 12. Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias. O tema da mensagem é Salvação hoje, cumprimento da palavra de ontem. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 10 a 12. Amém? Vou estar lendo aqui a palavra, então. A partir do verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles, verso 12, foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Palavra complicada, né? Mas vamos estar entendendo um pouco mais sobre o final dessa, como ele chama ali, ação de graças, né? Esse lembrete de que nós temos lugar no reino de Deus e que o Senhor está conosco em meio às perseguições, né? Mas antes disso, vamos orar mais uma vez, amém? Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é digno de louvor, Deus, digno de toda adoração nos céus e sobre a terra. Deus, esteja conosco agora neste momento. Pai, abençoa a tua palavra. Abençoa, Pai, que teu Espírito Santo possa falar através da minha vida. Me ajuda, Senhor. Deus, quebra a minha vida, que eu não fale nada, Senhor, que venha do meu próprio coração, mas que o Senhor tome as palavras, Deus, e use tudo aquilo que for dito aqui, Deus, para a edificação, crescimento da tua igreja, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa igreja, nos faz ter confiança, Senhor, e lembrança, nos faz lembrar, Deus, de todas as coisas que o Senhor Jesus deixou, Deus, todas as coisas, milagres, tudo aquilo que Ele fez para nos dar esperança da glória que viria, Deus. Nós te pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, nós vimos ali nos versículos anteriores, né, que a grande salvação ela foi prenunciada pelos profetas de Deus. Então, aqui a gente tem o final, no final do primeiro trecho ali, que a gente viu na última vez que eu tive trazendo a mensagem aqui, que era um louvor a Deus pela salvação. Então, ele começou ali saudando, né, os eleitos que são forasteiros da dispersão.
Aí depois ele foi apresentando a forma com que o povo ele obtém, né, essa esperança, essa herança incorruptível por meio de Cristo. Faz um louvor a Deus pela salvação. E aqui nesses últimos versículos vai ser ressaltado então o momento histórico em que vivem os leitores. Então, a gente sabe que, e a gente viu, né, que é um momento de tensões e conflitos, mas, apesar disso, de grande significação, de acordo com os desígnios de Deus, né, se colocado dentro do contexto ali da história. Era um período em que a igreja estava sendo perseguida. Nero, pela sua sede por crescimento, né, ele tinha ateado fogo na cidade, e os romanos, eles sabiam que tinham sido Nero. Ele era uma pessoa muito perversa, assim, e para desviar a hostilidade, né, desviar os olhos do que ele tinha feito, ele colocou a culpa nos cristãos. Disseram que eles que tinham colocado fogo em Roma. Então, a partir daí os cristãos começaram a ser perseguidos, né? E a gente tem relatos como eles eram usados como lanternas, eram jogados para ser devorados pelas feras no Coliseu. Mas a pergunta desses 3 últimos versículos aqui, dessa passagem, dos versículos de 10 a 12, é a seguinte: em que sentido a salvação, até agora anunciada como futuro, né? A gente vai ver mais para frente, mas no verso 13 ele fala ali, uma viva esperança, né? Nós fomos ressuscitados para uma herança incorruptível e preparada para revelar-se no último tempo. Então, uma salvação que era anunciada como futuro, em que sentido ela já está presente como cumprimento hoje, né? Uma salvação hoje. Então, ali como nós vimos no verso 3, ele nos regenerou para uma viva esperança. No verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada nos céus para vós outros. E no verso 5, preparada para revelar-se no último tempo. Então, os profetas, eles pregaram e anunciaram essa salvação. Os profetas, eles tinham apenas vislumbres do que viria a ser, né? Eles recebiam revelações e, a partir dessas visões, eles passavam, e os escribas, eles escreviam isso, né, para que fosse contado e para que os filhos de Israel, eles pudessem entender e acompanhar o que estava se passando ao longo da história do povo. Então, os profetas, eles também, assim como todo o povo, eles mesmo que tinham a visão do que haveria de ser, eles desejavam com grande expectativa ver o cumprimento dessas promessas, como nós vemos aqui, né? Salvação, a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Imaginem só também ali o profeta Zacarias. Ele, ali no livro de Zacarias, né, é uma das últimas cartas ali, dos últimos livros do Antigo Testamento. Ele inicia falando sobre arrependimento, a ira e o julgamento de Deus, que viria sobre os desobedientes. Ele fala também sobre o castigo dos povos, mas caminhando para o fim de Zacarias, ele nos diz no capítulo 9, verso 9, Zacarias, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então,
ele anuncia, ao mesmo tempo que ele traz a visão do julgamento ali, né, profeta. O profeta, ele era perseguido porque ele falava contra o povo, né? Ele pregava o pecado do povo. Então, por isso que eles eram perseguidos e muitos foram mortos, né, pelos próprios judeus. Mas ele anuncia ali, caminhando para o final, a chegada, a vinda do rei justo, salvador e humilde. Então, ele inspira aos leitores, aos cristãos, as grandes bênçãos prometidas para Jerusalém, a sua Sião, a sua igreja, a chegada do rei, quando o reino de Deus vier na sua plenitude. Mas hoje, no anúncio do Evangelho da Salvação, todos podem saber que esse tempo chegou. As comunidades cristãs daquela época e de nossa época, hoje, elas têm o privilégio de estarem vivendo no tempo do cumprimento dessas promessas. Então, um anúncio que foi feito antes, ele se cumpre hoje com a vinda de Cristo Jesus. Então, a gente vai estar discorrendo a respeito de 3 pontos que eu estruturei aqui, né? Dividi com relação a esses versículos, né? Primeiro, a indagação dos profetas. Segundo, a indicação do Espírito, como eles indagaram e como isso foi influenciado pelo Espírito de Cristo, como ele anuncia ali. E qual o propósito dessa revelação, que é o ponto 3. Então, primeiro, a indagação dos profetas. O que eles indagavam, né? Verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizavam acerca da graça a vós outros destinada. Então, pensando no Antigo Testamento, né? A gente vê ali um paralelo entre os versos 11 e 12. Diz assim, né, ali: dando de antemão testemunho sobre os sofrimentos de Cristo, que são os profetas. Eles davam de antemão esse testemunho, ou seja, eles profetizavam. Verso 12, ele diz ali, né, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Então, as coisas que agora. Então, implica em 2 épocas distintas, separadas no tempo, mas que transmite essa questão da unidade e da continuidade entre o Novo e o Antigo Testamento. Essa palavra, né, o indagaram e o inquiriram, vai retratar então o aspecto da atividade dos profetas. A gente costuma falar muito dos profetas com relação a uma atividade de êxtase, né? Eles entravam no êxtase, tinham as visões, as revelações ali naquele momento, e para a gente o trabalho do profeta era isso. O que a gente vê com mais frequência, assim. Era um êxtase, uma admiração e uma elevação. E às vezes a gente perde de vista esta rotina mais pé no chão, por assim dizer, do profeta, né? Então essas 2 palavras, que no grego elas são quase sinônimos, indagaram e inquiriram, significa um procurar saber, um tentar descobrir, um averiguar, um investigar, implicando num considerável esforço intelectual, uma pesquisa diligente, uma atenta análise dos fatos ou de escritos, visando chegar a alguma conclusão lógica. Então, além de receber as revelações, as visões, eles tentavam entender aquilo que eles tinham visto ali naquele sonho, naquelas revelações. A gente vê ali logo no início da nossa Bíblia como José, ele recebeu ele interpretou os sonhos, né, de Faraó ali, e ele exerceu ali uma atividade de profeta. Ele
fez um esforço intelectual para colocar em ordem, né? Ele recebeu do Espírito Santo a revelação, mas ele teve que colocar em uma ordem lógica. Então, essa reflexão ela poderia se dar da seguinte forma: por palavras de duas formas, né? Palavras reveladas a eles próprios sobre atos simbólicos para que eles realizassem, como no caso de Oséias. Oséias recebeu uma visão, né, uma ordem, um chamado do Senhor para ir lá e se casar com aquela mulher. Então, ele foi lá e fez. Ou palavras ou textos de outros profetas. Esse era o assunto, né? O que os profetas usavam para interpretar. Então, a gente tem o caso de Daniel ali. Um caso bem claro de Daniel, capítulo 9, no verso 2. Daniel, capítulo 9, verso 2. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros, os escritos de Jeremias, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Verso 3. Então eu voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, Daniel, ele pegou os escritos de Jeremias e procurou ordenar, colocar em ordem e chegar a uma conclusão lógica de quanto tempo iria durar as assolações de Jerusalém. Agora, o conteúdo da pregação dos profetas é a graça. Diz ali, né, no verso 10, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, essa graça, né, que eles pregavam, profetizavam ali, se refere a um pacto de amor, a graça doadora que vem da fidelidade de Deus ao pacto, à sua aliança com o seu povo. Então, hoje em dia, nós também somos chamados a exercer graça uns com os outros, como membros, né? O povo também ele era chamado a exercer um Hased, que é o que chama no hebraico, né? Que é essa graça, um pacto de amor uns com os outros. Então Deus ele é fiel, né? A graça doadora que vem da fidelidade de Deus. Deus é fiel e Ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, como diz em 2 Timóteo 1, verso 9. Então aqueles irmãos, eles eram perseguidos, mas hoje nós vivemos nesse tempo e aqui nós vemos um encorajamento. Aqueles irmãos ali, ao qual essa carta, né, ela foi escrita e ele estava sendo destinada, eles estavam passando por grande aflição e grande tribulação. Os profetas, eles eram tidos em alta conta no meio do povo de Deus. E os membros da igreja, hoje, eles são colocados num status ainda mais elevado. Então, como servos, os profetas, eles ministravam ao povo. Amém? Hoje nós exercemos o ofício de profeta e de sacerdote. Então, o segundo ponto aqui, a indicação do Espírito sobre essa graça. Verso 11, investigando atentamente qual a ocasião ou qual as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Essa graça que foi anunciada, então,
ela é agora definida com relação a Cristo. Então, ali é relatado, né, duas etapas da experiência de Jesus, como que fossem dois estágios da manifestação dessa graça. Primeiro, o Messias ele teria de sofrer, dar de antemão, né, verso 11 ali no final, dar de antemão o testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. E segundo, seguir-se-ia a sua glória. Então, primeiro o Messias teria de sofrer e depois seguiria a sua glória. Então, os sofrimentos, eles, pelos quais ele tem que passar, ele é indicado como um caminho sem alternativas ali. Então, o sofrimento teria que vir primeiro para depois acontecer a sua glória, né? Fica ressaltado, então, como seguindo uma ordem temporal. Ou seja, ele está destinado à glória, mas o caminho passa por essa experiência do sofrimento. Os que vivem com essa lembrança, né, de que aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo, também serão perseguidos, também passarão por aflições, mas o Senhor Jesus nos deixa o encorajamento. Tende bom ânimo, porque eu venci. Então, o Senhor sofreu e foi para a glória. Então, nós, como seus discípulos, também podemos seguir esse mesmo caminho na certeza, na expectativa de que nós também haveremos de estar com Ele. Então, os que vivem com essa lembrança, nós precisamos estar lembrando sempre disso. Eles significam estar trilhando o mesmo caminho de Cristo. Então, Cristo, ele é o símbolo perfeito ali do servo sofredor. Eu estava lendo nesse último trimestre um livro do John Stott, né, A Cruz de Cristo. E lá pelas tantas, ele faz a relação da cruz com vários aspectos assim da vida cristã. E ele fala sobre a relação da cruz com o sofrimento e a glória. E ele traz essa visão, né, do que seria essa relação entre o sofrimento e a glória, justamente isso que a gente está vendo aqui. E descreve um retrato a partir dos cânticos do servo em Isaías. Então, Isaías apresenta uma série de passagens ali em Isaías 53, mais especificamente, que trazem essa visão do servo sofredor. Eu vou estar lendo aqui, fazendo citação direta do livro, porque é muito bonito e maravilhoso assim. Então, de caráter manso e conduta gentil, ele não clamará, nem gritará, e amável em suas lides com os outros, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio fumegante. Contudo, ele foi chamado por Yahvé desde antes de nascer, cheio com o Espírito e receptivo à sua palavra, com a finalidade de trazer Israel de volta para ele e ser uma lâmpada para as nações. Nessa tarefa ele perseverava, mostrando intrepidez no rosto. Embora suas costas sejam chicoteadas, sua barba arrancada, seu rosto cuspido, ele próprio seja levado como cordeiro para o matadouro e morre, levando os pecados de muitos. Entretanto, como resultado de sua morte, muitos serão justificados, e os gentios vestidos de sua bênção. Então, a gente vê o próprio exemplo de Cristo, servo sofredor. Ele sofreu todas essas afrontas, todos esses males, né? Foi rejeitado por aquelas pessoas. Entretanto, com o resultado da sua morte, muitos serão justificados. Então, o sofrimento e o serviço caminham juntos.
O sofrimento ele é indispensável ao serviço frutífero e eficaz. Como diz ali em João 12, dos versos de 23 a 26. Nós sabemos que é difícil para as nossas mentes conceber e aceitar essa lição da ceifa, né? A morte, ela é mais do que um caminho para a vida. O sofrimento, a morte, eles são mais do que um caminho para a vida. É o segredo da frutificação. Então, a menos que o grão de trigo ele caia no solo e morra, ele vai permanecer como uma única semente. A semente de trigo, ela deve cair no solo e morrer. Esse princípio que inicialmente Jesus estava aplicando a si mesmo, ele estava proferindo então um princípio geral e prosseguiu a aplicá-lo também aos seus discípulos, que devem segui-lo como ele e também perder as suas vidas, né? E ele fala ali no verso 25: se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então nós somos chamados a seguir a ele, a perder as nossas vidas, a como grão de trigo cair no solo e morrer, para que nós possamos dar muito fruto para Deus. Há um velho provérbio que eu li também, há umas tantas aí, sobre aprendendo inteligência, que diz assim, que todo prazer ele vem associado a uma dor, e o verdadeiro prazer é aquele no qual a dor vem antes. Então, ele é aplicado como, entendem como um princípio, um provérbio antigo, mas que nós, como povo da cruz, sabemos muito bem por meio da história de Cristo, né? Todo prazer vem associado a uma dor, e o verdadeiro prazer é aquele no qual a dor vem antes. Então, ficando na nossa vida diária, nós nos esforçamos, trabalhamos, estudamos, e a gente considera que o trabalho e o esforço sejam coisas dificultosas, né? O sofrimento, a dor vem antes, mas a gente vai desfrutar disso mais para frente, vai colher os frutos do nosso trabalho, né? Então o prazer, ele vem depois. E perder as suas vidas aqui não necessariamente significa através do martírio, mas também através do serviço autodoador e sofredor. Então, uma clara passagem bíblica também sobre isso está ali 2 Timóteo 2, de 2 a 8, e Colossenses 1, verso 24. Primeiro ali, 2 Timóteo 2, né? Vou ali pro verso 10. Diz assim: tudo suporto por causa dos eleitos, Paulo, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo, com glória eterna. E Colossenses 1:24, que diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo, não que os sofrimentos eles tivessem uma eficácia salvadora, né, ali para trazer os eleitos, né, alcançar a glória eterna, mas ele pensava que indiretamente, através das suas lutas, né, do seu serviço autodoador e sofredor, ele pensava como um elo indispensável nessa cadeia de salvação dos discípulos ali. Então, esse é um meio pelo qual também nós perdemos a nossa vida. Então, voltando ali para
para a primeira parte do versículo 11 de 1 Pedro, então, estas coisas, elas foram indicadas aos profetas pelo Espírito de Cristo. A inspiração que o Espírito dava aos profetas era essa, né? Era a crença do cristianismo primitivo. O Espírito, ele dava a visão aos profetas. E é interessante nós visualizarmos a conexão entre os versículos 11 e 12 novamente aqui. Ele fala ali, ó, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. E o anúncio dessas coisas pelo Espírito Santo, no verso 12. Então, diz ali, né? Foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu. Então, a gente vê uma atividade de Jesus, né? O Espírito de Cristo, que estava nos profetas. Uma atividade de Jesus que já existia antes da sua existência na terra. E em 1 Coríntios 10, verso 3, 1 Coríntios 10, verso 3, Paulo, ele chega a ver Cristo como que acompanhando o povo de Deus entre o Egito e a terra prometida. Ele fala ali sobre um manjar espiritual, uma fonte espiritual. No caso, a pedra espiritual que seguia o povo, que acompanhava eles. E essa pedra era Cristo. Muito, muito marcante essa interpretação que Paulo faz ali. E esse Espírito neles estava. O que tornava marcante a experiência dos profetas, mais efetivo também, mais duradouro, do que as experiências ocasionais de êxtase, era esse ponto. Ele estava neles, quando refletiam e tentavam entender os sinais dos tempos. E essa questão dos sinais dos tempos era muito importante, né? Principalmente no judaísmo. A questão de quando essas coisas elas haveriam de acontecer. E sempre foi primordial esse tema. Ou seja, para quem valem essas promessas, né? Eles estão citando aí, estão trazendo várias revelações, mas para quem valem essas promessas? Elas vão se cumprir em qual geração? Então os profetas também eles dedicavam grande atenção, grande tempo e atenção nesse tema. Terceiro ponto, então, o propósito da revelação. Verso 12: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então, como Deus, ele nos dá dignidade, não é mesmo? O cristianismo, os discípulos de Cristo, eles cantam hoje em uma só voz: as promessas são para nós. No caso ali, incluindo o autor, né? O autor das profecias, que de certa forma as profecias também se cumpriam nos tempos deles. E isso lhes havia sido revelado. Esse caráter de revelação ali, a eles foi revelado que a palavra apocalipto, né, que indica revelação, trata-se de um passivo divino, ou seja, quem revela as coisas é Deus, o próprio Deus, por meio de seu Espírito, ele que é o revelador. Esses profetas, eles ministravam, mas para vós outros ministravam as coisas que... Então exerciam uma espécie de diaconia ali, uma função de serviço com relação à revelação cristã. E assim como Paulo, em favor de seu corpo, por causa dos eleitos, eles ministravam os profetas. O Espírito Santo, ele toma a iniciativa tanto de revelar no Antigo Testamento, quanto de anunciar no Novo Testamento, fazendo um paralelo novamente entre os versículos 11 e 12. Então os profetas e os pregadores hoje, cada um
que sai a semear, eles entram para completar as aflições de Cristo, né? Numa sucessão de ministério. Então, hoje, os pregadores, eles continuam esse trabalho de anunciar as bênçãos, anunciar a graça a nós destinadas, né? Então, a mensagem profética, que é o conteúdo dessa pregação, desse anúncio, o evangelho, ele é o evangelho que é anunciado hoje. Então, como mensagem profética antigamente, hoje nós vemos como um cumprimento a partir da morte de Cristo, e nós temos a ressurreição de Cristo. E eles são manifestados aonde? Nos sofrimentos de Cristo, nos sofrimentos referentes a Cristo, e também nas glórias que seguiriam esses sofrimentos. Então, tudo isso é tão impressionante que até os anjos no céu anseiam por escutar. Eles anelam por observar essas coisas mais de perto e mais atentamente, como alguém que, olhando atentamente da sacada, muito interessado no que se passa aqui embaixo. E na literatura bíblica, a gente sabe que os anjos, eles por vezes são considerados como superiores aos homens, tanto em sabedoria, capacidade, mas muito embora os homens sejam objetos do amor e da honra de Deus. Então, caminhando para o fim, a gente volta para a pergunta inicial, né? Em que sentido a salvação, até agora anunciada como futuro, já está presente como cumprimento? Primeiro, a graça a vós outros destinada foi o conteúdo das revelações e profecias, não segundo as nossas próprias obras, meus irmãos, ou méritos, mas por causa dos méritos de Cristo, o Messias, o Salvador. E o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, dá de antemão os testemunhos sobre os sofrimentos e a glória que os seguiria. Então, a princípio, nós reagimos com incredulidade, desespero e ira com os sofrimentos. Contudo, o valor do sofrimento, ele não está tanto na dor que acarreta, mas no que o sofredor faz com ele. Como diz Paulo, né? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós temos sempre que refletir, né, sobre os sofrimentos. Como nós podemos tirar poder dessa fraqueza, né? A gente se compadece sente como o apóstolo Paulo, né, o espinho na carne. Aquilo foi um objeto usado para que ele pudesse perseverar, ele pudesse exercer uma perseverança paciente e caminhar para uma santidade mais madura. E terceiro, o serviço autodoador e sofredor, ele faz parte do nosso chamado. Todos nós somos profetas e sacerdotes, anunciando o caminho da salvação, levando a Ele as nossas petições e orações através de Cristo. Por meio de cada pequena coisa que fazemos para o Senhor, obtemos e partilhamos das glórias que seguem, à medida que completamos o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Amém? Por último, mais um exemplo assim dessa questão desse serviço, né? Como a gente obtém dignidade diante de Deus através do serviço. Vou ler aqui também uma citação do Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, né? Que nos incita, que nos inspira para esse início de semana, né? A continuar fazendo nosso serviço para o Senhor, ciente de que nós, por estarmos cumprindo nosso papel aqui como cristãos, sendo firmes, perseverantes, confiando nele,
nós também haveremos de estar glorificando a Deus. Diz assim: você sabe que existe uma coisa tal como glorificar a Deus limpando os cruzamentos das ruas? Se a 2 anjos fosse ordenado descerem à terra, um para reger o império e outro para limpar uma rua, eles não teriam escolha no assunto, desde que Deus lhes houvesse ordenado. Portanto, Deus, em sua providência, o tem chamado para trabalhar duro pelo seu pão de cada dia. Faça isso para a glória dele. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, os anjos, eles, como nós vimos ali, eles são superiores a nós em capacidades, muitas vezes em sabedoria, mas desde que Deus houvesse ordenado e nós sendo chamados para exercer uma função, nós podemos trabalhar naquele serviço confiantes de que nós estamos glorificando a Deus ali, naquele lugar, no meio daquelas pessoas. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela esperança da salvação em Cristo Jesus que nós temos, Deus. Os teus profetas, o Espírito Santo, ele revelou, Deus. E hoje, cada domingo, Deus, é semeado, é pregado também a nós. Senhor, nos ajuda a meditar, Deus, nas tuas promessas, nos teus princípios, Deus, nos teus mandamentos, que são vida, Senhor, verdadeira para nós. Deus, nos faz lembrar, Deus, a cada dia, de que o Senhor está conosco, o Senhor entende aquilo que nós passamos, as coisas pelas quais sofremos, Deus, as nossas ansiedades, as nossas angústias. O Senhor ficou paralisado ali naquela cruz, suportou a ira do Pai, suportou, Deus, os cravos, a coroa de espinhos, tudo aquilo por amor a nós, Deus. Então, o Senhor entende, o Senhor compartilha dos nossos sofrimentos também. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que em nome de Jesus o Senhor faça prosperar, Deus, teu evangelho na nossa igreja, nessa cidade, Deus, em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Pai, abençoa a tua igreja, os teus servos, os missionários, Deus, que saem a semear todos os dias, Deus, na seara, que vão ali plantar o teu evangelho, plantar uma semente. Não sabem eles, Deus, se vão colher, se vão ver sair algum fruto dali, mas eles saem a semear, Deus. Abençoa, Deus, a tua palavra em nossos corações. Nos concede uma semana abençoada com, Deus, orientações, Deus, vindas do teu Espírito Santo, de sabedoria, todos os dias. É o que te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Forte abraço.